Se você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas mesmo assim nada dava certo, o problema pode não ser o que você está fazendo. Pode ser exatamente o contrário. E quando você entende isso, tudo começa a mudar. Mas antes, deixa eu te perguntar: isso já aconteceu com você? Você tenta pensar positivo, tenta se manter bem, tenta fazer tudo do jeito certo, mas parece que a vida não responde. Como se tivesse um atraso invisível, ou pior, como se tudo ficasse no quase. Quase deu certo, quase aconteceu, quase chegou lá. E esse quase não é coincidência. Ele tem um motivo, e se você não entender isso, vai continuar preso nele. Porque é exatamente nesse ponto que surge aquela pergunta perigosa: se eu estava tão bem, por que não aconteceu? E logo depois, a dúvida entra, devagar, silenciosa, mas começa a corroer tudo. Você começa a se questionar: será que isso é para mim? Será que eu estou me enganando? Será que eu preciso fazer mais? E sem perceber, você volta para o padrão antigo. Mas talvez o problema não seja fazer mais, talvez seja fazer menos. E isso pode soar estranho agora, mas fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes algo deu errado na sua vida e naquele momento pareceu um desastre, mas depois fez sentido? Um emprego que acabou, mas te levou para algo melhor. Um relacionamento que terminou, mas abriu espaço para algo mais alinhado. E se o que você está vivendo agora for exatamente isso acontecendo em tempo real, só que você ainda não consegue ver? Porque a gente só entende a história quando ela já passou. Antes disso, parece caos. E o erro da maioria é tentar controlar esse caos. Nem tudo depende só de você. Existem outras peças sendo movimentadas. Outras pessoas, outros tempos, outras decisões acontecendo ao mesmo tempo. E enquanto isso, você está tentando forçar uma situação específica a acontecer. Agora pensa comigo. Você já tentou fazer algo acontecer de qualquer jeito? Já insistiu? Tentou convencer alguém? Forçou uma situação? Mesmo sentindo que estava pesado? Isso é mais comum do que parece. Mas aqui está a virada. Quando algo é para fluir, existe leveza. Não quer dizer que não existe esforço, mas existe encaixe. Quando não é, tudo pesa, tudo trava. E isso não é azar, é um sinal. Existe uma diferença enorme entre forçar e permitir. Mas ninguém ensinou a gente a permitir, só a correr atrás, insistir e lutar. Então, deixa eu te mostrar isso de um jeito simples. Imagina que você está tentando dormir. Você deita e começa a pensar: eu preciso dormir, eu tenho que dormir. O que acontece? O sono vai embora. Mas quando você solta e aceita: tudo bem, então eu não vou dormir agora. O corpo relaxa e o sono vem. O problema nunca foi o sono, foi a tensão. E na sua vida pode ser a mesma coisa. Pode não ser falta de resultado, pode ser excesso de tensão. Agora segura isso. As emoções negativas que você sente não são o problema, elas são um sinal. Se você sente frustração, ansiedade ou tristeza, isso não significa que você está longe do que quer. Significa que você quer muito, mas está olhando na direção oposta. É como um cabo de guerra. De um lado o seu desejo, do outro a sua dúvida. E quanto mais você puxa, mais dói. Mas se existe dor, é porque existe desejo. Se você não quisesse, você não sentiria nada. Então aquela emoção negativa não é fracasso, é intensidade mal direcionada. E aqui entra um ponto fundamental. Tudo o que você deseja já começou a ser criado, mas existe um tempo. Outras pessoas precisam estar prontas. Outras situações precisam acontecer. Tudo precisa se alinhar. É como uma gestação. Não dá para acelerar. Enquanto isso acontece,
Você tem duas opções: confiar ou resistir. E a maioria escolhe resistir, porque acha que precisa fazer mais. Mas e se o problema não for falta de ação, e sim excesso? E se você estiver tentando controlar algo que não é para ser controlado? Porque o como não é o seu trabalho. O que realmente muda a sua vida não é o que você faz de vez em quando, é o que você sente na maior parte do tempo. Você passa mais tempo confiando ou duvidando, apreciando ou reclamando, mesmo que só mentalmente. Porque é isso que está criando sua realidade. E é por isso que algo simples pode ser tão poderoso. Aprender a valorizar o que já está funcionando. Até aquilo que parece ruim pode estar te ajudando, inclusive a inveja. Se você sente inveja de alguém, não é porque aquilo é impossível para você, é porque é possível, mas você está acreditando que não é. E se você mudar isso, a inveja vira direção, vira inspiração. No fim das contas, não é sobre fazer mais, é sobre ajustar como você está se sentindo. Você não precisa ver o caminho inteiro, só precisa dar o próximo passo alinhado. Quer amor? Começa a sentir amor agora. Quer abundância? Começa a se sentir abundante agora. Porque o sentimento vem antes da realidade. E se você quiser tornar isso prático, começa de um jeito simples, mas muito poderoso. Passa a se posicionar internamente como alguém que escolhe a própria forma de viver a realidade. Alguém que decide confiar que as coisas podem fluir, que existe um caminho se organizando mesmo quando ainda não está claro, que existe um encaixe acontecendo mesmo antes de você conseguir enxergar. Talvez no começo isso pareça só um pensamento solto, algo que você está tentando acreditar. Mas com o tempo isso vira um padrão, porque toda vez que você escolhe confiar em vez de duvidar, você muda a forma como interpreta o que acontece ao seu redor. E essa mudança de interpretação altera completamente a sua experiência. E isso muda tudo, porque duas pessoas podem passar pela mesma situação e viver realidades totalmente diferentes. Uma pode enxergar um problema, um bloqueio, algo que deu errado, enquanto a outra enxerga um redirecionamento, uma oportunidade escondida, um ajuste de rota necessário. A situação é a mesma, mas o significado é diferente. E é exatamente esse significado que define o que aquela experiência vai gerar na vida de cada uma. Quando você começa a se posicionar dessa forma, você não está tentando controlar o mundo externo. Você está escolhendo como responder internamente. E isso muda suas decisões, suas ações e, inevitavelmente, seus resultados ao longo do tempo. Agora traz isso para algo bem concreto do seu dia a dia. Imagina que algo não deu certo, um plano falhou, uma resposta que você esperava não veio. Uma oportunidade que parecia perfeita simplesmente não aconteceu. O impulso automático é interpretar isso como fracasso, como algo que deu errado. E nesse momento você fecha possibilidades sem perceber. Mas quando você respira, decide enxergar aquilo como um redirecionamento, algo que está te levando para uma direção melhor, você abre espaço. Você não precisa fingir que está tudo perfeito, mas você para de lutar contra o que já aconteceu. E isso muda completamente o seu estado interno. E quando o seu estado muda, a forma como você age muda também. E quando suas ações mudam, os resultados que você começa a gerar também mudam. É uma sequência, uma cadeia que começa dentro de você. Agora eu quero te fazer uma pergunta mais profunda. Se nada mudasse externamente nos próximos dias, mas você mudasse completamente a forma como reage a tudo, será que a sua experiência continuaria sendo a mesma? Provavelmente não, porque muitas vezes não é o que acontece que mais pesa, mas sim o significado que você atribui ao que acontece.
E isso é libertador, mas também exige responsabilidade, porque significa que em muitos momentos você pode escolher diferente. E não, isso não significa nunca mais sentir medo, dúvida ou insegurança. Isso faz parte de ser humano. A diferença está em não se prender a isso, em não construir a sua realidade inteira a partir dessas emoções. Agora volta para a pergunta mais importante de todas. O que na sua vida você está tentando controlar demais? Talvez seja uma pessoa, talvez seja um resultado específico, talvez seja o tempo em que algo deveria acontecer. E quanto mais você tenta controlar, mais pesado tudo fica. Mais travado, mais distante parece. Porque controle excessivo não é poder, é medo disfarçado. E quando você começa a soltar, mesmo que seja só um pouco, você abre espaço para que algo novo aconteça. E isso não é desistir. Soltar não é desistir. Soltar é parar de apertar. É continuar caminhando, mas sem tensão. É confiar que você está fazendo a sua parte e que o restante está sendo organizado. Mesmo que você ainda não consiga enxergar como. E talvez esse seja o ponto mais desafiador para muita gente. Confiar quando ainda não aconteceu. Confiar sem ter prova. Confiar no invisível. Mas pensa comigo. Quantas coisas na sua vida já aconteceram sem que você controlasse cada detalhe? Quantas coisas boas surgiram de formas que você nunca teria planejado? A vida não funciona apenas dentro dos caminhos que você consegue prever. E muitas vezes, o melhor que pode acontecer é exatamente aquilo que você não teria escolhido antes. Então talvez o convite aqui não seja fazer mais, tentar mais ou controlar mais. Talvez o convite seja confiar mais, respirar mais, soltar mais e observar o que começa a mudar quando você muda por dentro, porque tudo começa aí. Agora guarda isso com você. E se aquilo que você tanto quer já estivesse a caminho, mas o excesso de esforço estivesse bloqueando? E se ao invés de apertar mais, você simplesmente soltasse, mesmo que só um pouco, mesmo que só hoje? Testa isso, observa sem pressa e percebe o que muda. Agora eu quero te deixar com uma pergunta final. O que você precisa soltar hoje? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque às vezes, uma única mudança de perspectiva é suficiente para transformar completamente a forma como a vida acontece.